Olá! Agora vamos falar sobre metodologia e métodos. Bem, pessoal, aqui eu quero ressaltar que é extremamente importante que você saiba responder qual é a metodologia empregada e quais serão os métodos utilizados. Por que eu falo isso? Muitas vezes eu vejo os alunos copiarem uns dos outros a metodologia e método. Não dá para copiar do seu colega. Por quê? Porque dependendo do problema-chave, da sua hipótese, das questões-chaves a serem enfrentadas, são métodos diferentes a serem aplicados. Os métodos vão também de acordo com seus objetivos específicos, que vão ser fases da sua pesquisa científica. Então não dá para você copiar. Por quê? Porque o método é o caminho para que você encontre a solução, a verdade, aquele seu objetivo. Então você não pode utilizar o mesmo caminho do seu colega, porque a sua pesquisa é única. O que você vai evidenciar é único e o seu pensamento é único. A forma como você vai buscar a solução é sua. Então não pode copiar. E eu verifico, geralmente, nos projetos dos meus alunos e alunas, se realmente tem viabilidade de desenvolvimento, se o método os métodos e a metodologia estão corretos, se estão claros, se é possível verificar realmente que eles sabem como que eles vão fazer a análise dos dados, como que eles vão buscar as fontes, como que eles vão enfrentar cada um dos objetivos específicos conforme as fases da pesquisa, como vai enfrentar o problema-chave. Tudo isso me permite verificar o quão madura está a pesquisa. Então, se você quiser ter seu projeto de pesquisa aprovado, se você quiser um orientador muito disputado, uma orientadora muito disputada, ou se você quer, por exemplo, um financiamento, né, um projeto de pesquisa, por exemplo, para a FAPESP ou alguma agência de fomento, se você quer ser aprovado no mestrado, no doutorado, pense no método, na metodologia, não escreva chutado, tá bom? Então vamos ver. Bem, a metodologia é o conjunto de procedimentos e técnicas para que eu enfrente o meu problema-chave, o meu problema de pesquisa, né? Já os métodos são os caminhos traçados para conseguir chegar ao resultado desejado, esperado, né? Nossa expectativa. Bem, antes de mais nada, eu preciso definir o que no meu projeto de pesquisa, qual é o tipo de pesquisa que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma pesquisa bibliográfica? Eu vou utilizar uma pesquisa experimental? Eu vou utilizar uma pesquisa descritiva? Qual é o tipo de pesquisa? Bem, a pesquisa bibliográfica, ela vai fazer o que? Análise de obras, de autores, decisões judiciais, por exemplo, artigos de lei. Eu vou verificar a literatura, as obras, artigos científicos sobre determinado assunto. Uma pesquisa experimental, eu vou fazer testes, geralmente ocorrem em laboratórios, exames, vou analisar determinados grupos, né, de controle para desenvolver minha pesquisa, é diferente da bibliográfica. Ah, não tem livros? Tem, também utiliza livros, obras para construir o argumento, mas a base são os testes, determinados tipos de procedimento para verificar quais serão os resultados, com base inclusive em metodologias e inclusive testes realizados por outros autores que vão ser identificados em artigos científicos, por exemplo. Agora, uma pesquisa descritiva é uma pesquisa que você vai utilizar, às vezes, questionários, formulários, entrevistas, para descrever determinado fenômeno, né? Geralmente um fenômeno social. Então, primeiro você pense qual vai ser o tipo de pesquisa que você vai realizar. Se você for um estudante, um estudante da graduação, eu recomendo a bibliográfica. É um tipo de pesquisa que é inicial, principalmente para TCCs, que você vai primeiro ler, né, ter contato com a literatura básica, vai se aprofundar sobre determinado assunto, entender a discussão, quer dizer, vai ser mais fácil o seu enfrentamento para você desenvolver uma boa pesquisa, para você entrar nesta rotina de
pesquisador ou pesquisadora, para você compreender como se forma o raciocínio científico, que pode ser utilizado na academia ou não, mesmo fora dele. Isso você vai levar para a vida, a compreensão como você vai fazer análise crítica de um texto, confrontar argumentos, confrontar debates, solucionar problemas. Tudo isso, né, precisa de um método, de uma metodologia, de que forma que você vai começar isso. Então, a pesquisa bibliográfica geralmente é o que eu recomendo para um TCC, por exemplo. Bem, uma vez que você decidiu qual é a pesquisa que você vai utilizar, qual é o próximo passo? Bem, o próximo passo é você falar quais vão ser as fontes consultadas. Vão ser livros, vão ser artigos, vão ser realizadas entrevistas, ou seja, tudo aquilo que eu falei que era conectado com a pesquisa bibliográfica, descritiva, experimental, são exatamente as fontes para a coleta dos dados, das informações, dos argumentos que você vai apontar. Bem, além disso, você vai ter que falar qual que vai ser o procedimento que você vai utilizar, qual é a sua metodologia para a análise dos resultados, qual é a sua metodologia para a análise dos argumentos. Vai ser uma análise especulativa, uma análise crítica? Como que você vai fazer a análise dos argumentos da obra, se for uma pesquisa bibliográfica? Você vai compará-los, você vai fazer uma perspectiva histórica e comparativa, e aí eu já vou pensando no quê? Nos métodos. Métodos de procedimento e métodos de abordagem. Bem, o método de abordagem vai ser o dedutivo, ou indutivo, ou hipotético dedutivo, ou dialético. O de procedimento são vários, você pode escolher o comparativo, você pode escolher o histórico, o funcional, o estruturalista. Quer dizer, você vai ter N possibilidades em relação ao método. Agora, a minha questão de procedimento, a minha questão é que o método de abordagem geralmente é um, né? Eu vou fazer o método dedutivo, vou partir de uma ideia geral e depois estreitar e verificar como acontece essa ideia aplicando num caso específico, se dá certo essa ideia, ou indutivo, eu parto de um caso específico e verifico se eu consigo formular uma ideia assim, universal. Enfim, geralmente a minha pesquisa é conduzida por um método de abordagem. Agora, o método de procedimento, geralmente ele varia conforme as etapas. Eu geralmente não utilizo apenas um método de procedimento. O comum é utilizar vários métodos, o comparativo, o histórico, o estruturalista, o tipológico, enfim, eu utilizo em cada uma das minhas etapas da pesquisa para chegar ao meu resultado. Então, você vai ter que pensar qual é o caminho para chegar à solução, né? Então, eu vou saber qual é o meu tipo de pesquisa, quais são as fontes, como eu vou coletá-las e depois como eu vou analisá-las e qual é o método de abordagem e procedimento. Se você quiser saber mais em detalhes sobre métodos de abordagem e métodos de procedimento, eu sugiro que você veja no nosso canal do YouTube, no nosso site, na monografia.com.br/passo a passo, ou no nosso canal do YouTube, que é o canal da Monografia Perfeita. Lá tem a série TCC Passo a Passo, e aí tem todos os tipos, não todos, mas os principais métodos de abordagem e de procedimento. Bem, pessoal, em relação à metodologia, esses são os aspectos mais importantes, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Obrigada!